Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Olha, eu espero que sim. Eu espero que vocês estejam animados pelas nossas aulas, que a gente voltou, certo? E a gente vai dar continuidade ao tema A, certo? Com um assunto aqui, ó, muito importante. Não que os outros não fossem, mas todos são importantes para os nossos estudos, certo? Hoje a gente vai falar sobre a conquista do ar e também vamos falar sobre o ar e a nossa saúde, turminha. Por que as aves voam e a gente não? Porque primeiro, as aves, elas possuem asa. Elas possuem um formato aerodinâmico que vai auxiliar no deslocamento do animal no ar, enquanto que a gente não possui. Em vez de asas, possuímos braços, né? Que ajudam a gente a tocar nos objetos, a tocar nas coisas, a construir, mas que não permite a gente voar. Tudo bem? Aí o ser humano pensa, por quê? Porque o ser humano é um bicho astuto. Ele pensa, se uma ave pode voar, eu não posso voar sozinha, mas eu posso construir algo que vai me levar para o céu, que vai me carregar, que o vento possa me carregar. Perdão, viu, turma? É que o vento possa me carregar. Então, o que foi que o ser humano fez? Construiu o balão, certo? O balão foi uma primeira forma do ser humano desenvolveu para poder voar, né? Ele não possuía uma forma aerodinâmica. Ele não conseguia dizer para onde o balão ia. Por quê? Porque o balão, ele dependia do vento. O vento é que dizia a direção, certo? O balão era formado por gases, certo? Eles só conseguiam subir e ser carregados pelo vento. Não podiam ser manipulados. Aí o ser humano pensou, como é que eu quero voar e não posso dizer para onde eu quero ir através do ar? Então o homem foi lá e criou o quê? Ele criou o dirigível, certo? Que possui um formato mais aerodinâmico e através de pequenas asas conseguia auxiliar o movimento do dirigível para dizer que direção ele iria, certo? Para poder flutuar, os balões eles usam até hoje gases como o hélio ou até mesmo o ar quente, certo, turma? O primeiro voo em balão foi feito na França em 1783, turma, pelos irmãos Montgolfier, certo? Mas mesmo assim, o ser humano, ele não ficou satisfeito. Ele queria algo a mais para poder estar no ar, sabe? O dirigível não era o suficiente para ele. Então, o que foi que ele fez? Ele criou o avião, certo? O avião já é diferente do balão, é diferente do dirigível. É diferente do balão por quê? Porque não é formado por gases. Não depende do ar, depende do vento. Mas o avião, ele consegue ser dirigido pelo homem. O homem consegue dizer qual direção seguir. Ele é diferente do dirigível, por quê? Porque
As asas do dirigível eram pequenas, já do avião é bem maior, certo? Era uma máquina semelhante a um pássaro, com asas grandes, certo? Tudo bem? E quem foi que criou, turma? O avião, o primeiro avião do mundo. Em 1873, em Minas, né? Aqui no Brasil, nasceu quem? Nasceu Alberto Santos Dumont, certo? Que era um rapaz curioso. Já tinha viajado em balão, já tinha viajado em dirigível, mas para ele não foi o suficiente. Ele fez o quê? Ele construiu o primeiro avião do mundo, certo, turma? Em 23 de outubro de 1906, Santos Dumont, ele não estava aqui no Brasil, ele estava em Paris. E ele fez o seu primeiro voo. Criou um avião conhecido até hoje como 14 bis, certo? Ele voou pouco, ele voou 60 metros, a uma altura que varia entre 2 e 3 metros, certo? Graças a esse voo, Santos Dumont é considerado o pai da aviação, certo? Ele também teve outras invenções, como o relógio de pulso, certo? Mas essa foi muito importante. Ele criou o primeiro protótipo de avião. Através do protótipo dele, outros foram feitos até chegar aos nossos aviões de hoje. Então, se o homem não fosse um bicho curioso, a gente não ia estar voando aí. A gente não, né? Quem tem condições de pagar uma passagem de avião, né, turma? Aí agora, já que a gente falou sobre voar, a gente vai falar sobre ar e saúde, né? Por quê? Porque o nosso ar, ele é essencial para a nossa vida. Porque a gente respira o ar, né? Mas se esse ar que a gente está respirando durante todos os dias, o dia inteiro, se esse ar ele tá poluído, ele tá oferecendo uma má qualidade, né? Então, além de estar tendo má qualidade, os ventos, né, ele transportam micro-organismos. E esses micro-organismos, eles podem ou não causar doenças respiratórias. Certo, turma? Tudo bem? Existe um dado que diz que de 9 a cada 10 pessoas, 9 respiram ar poluído. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos liberando muito gases poluentes no meio ambiente, certo? E isso só prejudica quem? A nós mesmos. Tudo bem, turma? As viroses que são transmitidas pelo nosso ar, que a gente está poluindo todo dia. Quando a gente deixa de andar de ônibus, quem tem condições, né, turma? Para poder andar de carro, né? Quanto mais carro, mais poluição é gerada. Quanto mais indústrias trabalhando, se elas não tiverem o controle dos seus gases poluentes, elas também vão poluir bastante, certo? Então, quais são as viroses que são transmitidas pelo ar, né? Como a gente sabe, virose é causada por quem? Por vírus, certo? Eles são bem pequenos, como a gente já viu. A gente também já viu que todos são
parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, ele só consegue se reproduzir dentro de uma célula viva, certo? Então, vamos ver aqui algumas viroses que são transmitidas pelo ar. Temos o resfriado e a gripe, são as mais comuns, né? Atingem as vias respiratórias e causam dores, pode causar febre, pode causar mal-estar, causa aquela preguiça no nosso corpo, porque o nosso nariz fica só escorrendo, a gente fica só espirrando, né, turma? A prevenção. Existem algumas vacinas temporárias, mas existem outros tipos de prevenções, como o quê? Tomar vitamina C, né? Como, tia? Como é que eu tomo vitamina C? Eu tenho que comprar remédio? Não. Através do que? Dos nossos alimentos. Tomar o suco de laranja, um suco de goiaba, certo? Eles possuem bastante vitamina C que ajudam a combater essas viroses, certo? Ajuda a manter o nosso organismo forte. Temos o sarampo, que são manchas vermelhas na nossa pele, certo? Causa febre, dor de garganta. Prevenção é a vacina tríplice viral. Tudo bem, turma? Temos a rubéola, também causa manchas vermelhas na pele. A pessoa sente febre, os olhos ficam irritados, certo? A prevenção também é a vacina tríplice viral. Temos a cachumba, certo? Que é o inchaço das glândulas salivares, como a gente pode ver aqui na foto, ó. O rapaz, ele tem cachumba, certo? E aqui o rostinho dele, juntamente com a parte aqui do pescoço, onde fica a nossa gargantinha, né? Tá bem inchada, certo? Mas também os testículos ou ovários podem inchar também, certo? A pessoa vai sentir bastante dor e vai sentir febre. Qual é a prevenção? É a vacina tríplice viral, ok? Temos a poliomielite, certo? Ela atinge o sistema nervoso e causa paralisia dos membros inferiores, né? A prevenção é a vacina oral contra o pólio, certo? O vírus da gripe, né, e o resfriado, eles vivem passando por mudanças, né, que são as mutações. Então, todo ano sempre tem uma gripe nova, né? A gente não pega a mesma gripe, por quê? Porque o nosso organismo, ele cria defesas. Então, se aquela gripe você passou por um ambiente, aí alguém espirrou perto de você, aí você, entre aspas, gripou. Às vezes você não fica gripado porque o seu organismo já tem anticorpos para aquela gripe, certo? Para aquele vírus. Mas existem vários outros vírus que podem causar a gripe. Tudo bem, turma? Temos as bacterioses também, que são transmitidas pelo ar, né? As bacterioses, né? O nome já diz, ou se não diz, a gente vai dizer aqui que as bacterioses são causadas por bactérias. Então, são doenças causadas pelas bactérias, certo? Também são seres bem pequenos, certo? Que na maioria das vezes não podem ser vistos a olho nu. Assim como o vírus, a bactéria, elas, se multiplica assim rapidinho. E a pessoa pode ser acometida por uma bacteriose, né? Os tipos de bacterioses que são transmitidos pelo ar. Temos a pneumonia, certo? Ela provoca tosse, febre, dificuldade respiratória, certo?
A prevenção, existem algumas vacinas, certo? A tuberculose, ela ataca os nossos pulmões, certo? Causa tosse com catarro e sangue. Aí você diz assim, ai tia, mas quando às vezes eu fico gripada, eu fico cheia de catarro e tossindo. Não quer dizer que é tuberculose não, tá, turma? É normal você gripar e ficar com os pulmões cheios de catarro, né? Porque você tá ali, seu nariz correndo direto e nem sempre você tem tempo de colocar o catarrinho para fora. Então ele fica ali contido no nosso pulmão. Por isso que às vezes é importante tomar um expectorante para poder expelir todo esse catarro. Tudo bem, turma? Qual é a prevenção da tuberculose? Vacina BCG. Meningite é inflamação das meninges, certo? São as membranas que protegem o nosso encéfalo e a medula espinal. Ai, tia, onde é que fica isso? Nunca nem ouvi falar. Pronto, as meninges ficam onde? No nosso cérebro, certo, turma? Ela provoca febre alta, dor muito forte de cabeça, rigidez muscular e pode levar à morte se não for tratada, certo? A prevenção, algumas vacinas. Aí você diz assim, tia, às vezes eu tô gripada, muito gripada, e sinto assim umas dores de cabeça. É normal, a gripe também causa dor de cabeça, certo? Quando você tem uma gripe assim muito forte, você pode sentir dor de cabeça. Então, sempre ter aquele cuidado. Tomar o remedinho, tomar bastante líquido quando eu estiver resfriado, certo? Evitar ir pra rua quando eu estiver resfriado, tá? Quando estiver resfriado, nada de jogar futebol, nada de ir pra rua correr, certo? É ficar em casa de repouso para poder se recuperar logo e poder brincar com os coleguinhas. Tudo bem? Temos também a difteria ou croup, certo? Que são placas de pus na nossa laringe que vai dificultar a nossa respiração. A prevenção é a vacina tríplice, certo? Aí você diz, tia, quando eu tô gripada, a minha garganta fica inflamada. É normal. É normal a nossa garganta ficar inflamada, a gente não ter vontade de comer, né? O nosso nariz entope, né? Isso é tudo normal. A gripe pode causar isso. É só se cuidar, tá, turma? Temos também a coqueluche, conhecido também como tosse comprida. É uma tosse seca com assobio que causa dificuldade respiratória. A prevenção é a vacina tríplice, certo? E a poluição do ar, né? Essas doenças, né, todas são transmitidas pelo ar, certo? E a poluição do ar, ela contribui bastante com isso. Se teu ar tá muito poluído, quer dizer, existem partículas suspensas que vão causar doenças, né? As atividades humanas, elas liberam substâncias para o ar direto. Se as indústrias estão lá trabalhando, né? Elas estão lá liberando substâncias, certo? No ar. E isso resulta em efeitos prejudiciais, certo? Que colocam em risco a nossa saúde. Além de causar dano nos recursos vivos, né? E nos ecossistemas, porque muda tudo. Se naquele ambiente você só está lançando aquele ar poluído, todo dia, o dia inteiro, certo? Aquele ambiente, né, altamente poluído, primeiro, vai causar doenças, vai, assim, através dos nossos olhos, a gente olhar para aquele ambiente, é um ambiente feio. Você não quer viver num ambiente poluído, né?
Então, também existem doenças que causam irritação nos olhos devido a muita poluição, certo? E também as doenças respiratórias, como a gente já viu. Os poluentes atmosféricos existentes. Temos as partículas inaláveis, certo? Monóxido, o monóxido de carbono, certo? Que ele é produzido pela combustão incompleta de combustíveis fósseis. Exemplo, o carro da pessoa, certo? Tem a gasolina lá, né? Se a gasolina ela não é queimada por completo, ela vai liberar monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono, ele pode levar a asfixia e morte em ambiente fechado. Compostos de enxofre, né? Eles são eliminados pelas indústrias, certo? Pode causar as chuvas ácidas. Os compostos orgânicos voláteis, certo? Temos os óxidos de nitrogênio. Temos o ozônio, certo? Tudo isso são gases que podem colocar o risco à sobrevivência de muitas espécies, né? Incluindo a nossa, né? A nossa camada de ozônio, né? Qual é a função, né? A função da camada de ozônio é proteger o nosso planeta. O nome já diz, ozônio é formada pelo gás ozônio, certo? Que retém o calor, certo? Como que funciona? O Sol, ele libera raios solares, certo? Com a camada de ozônio, os raios solares que saem do Sol não vão chegar com a mesma intensidade na Terra, certo? Chegam com menor intensidade. Mas existem, né, os conhecidos, entre aspas, buracos na camada de ozônio, que não é certo chamarmos assim. O certo é chamar de regiões em que a concentração do ozônio diminui e a camada ela vai ficar mais fina. Essa camada ficando mais fina quer dizer que os raios solares vão penetrar com mais facilidade no nosso planeta. Assim, vai aumentar a sensação térmica, né? O calor. Tudo bem, turma? Isso é altamente prejudicial, além dos raios, né? Ultravioletas, que podem causar o quê, turma? Câncer de pele, certo? Aí temos a inversão térmica, certo, turma? Como que ocorre, certo? O ar que nos rodeia, ele é aquecido pelo sol, certo? Ocorre uma circulação dos ventos, certo? A circulação vertical é conhecida como convecção, certo? No inverno, o solo está mais frio e o ar que desce não é aquecido, certo? Ele permanece pesado e acaba subindo. Tudo bem, turma? Então, no fluxo normal, como que ocorre? Temos a cidade, né? Aquele ar que está mais próximo é o ar quente. Aí, depois do ar quente, temos a camada de ar frio e depois temos uma camada de ar mais frio ainda, né? E aí, o ar circula normalmente. Mas com a inversão térmica, quando tem muito poluente, né? O que é que eles fazem? Os poluentes, eles vão subir com o ar e vão ser dissipados, certo? Vão permanecer à nossa volta, além
e vai ter péssimas condições para nossa qualidade do ar, né? Para nossa qualidade de vida, que vai causar as nossas doenças respiratórias. Como que ocorre a inversão térmica? Tá aqui a nossa cidadezinha, né? Aí tá lá, muitos poluentes na camada mais próxima, na primeira camada de ar, que fica próxima à cidade. Aí o ar tá frio. Se o ar tá frio, ele não sobe, ele permanece. Aí a outra camada é o ar quente e a última é o ar frio, né? Então, esse ar frio, a primeira camada de ar frio que fica próxima à cidade, ele não sobe, ele fica. Causando o quê? Causando as doenças respiratórias, né? Tudo isso por quê? Por causa dos poluentes que são jogados pelas indústrias. Temos também o efeito estufa e o aquecimento global, tá, turma? O efeito estufa, ele é natural, certo? A camada de gases que está em volta do nosso planeta serve para reter o calor, certo? Só que quanto mais gases eu libero, quanto mais calor eu libero, né? Mais calor eu tá sendo armazenado naquele espaço. Por quê? Porque os gases, eles absorvem o calor, né? Quanto mais calor eu liberar, mais ele vai ficar armazenado ali, certo? Então, é por isso que ocorre o aquecimento global, porque as indústrias estão liberando gases todo dia, o dia inteiro, na verdade. Então, esses gases, eles ficam retidos. E o que acontece? De novo, o solzinho, né? Cumprindo a sua função, ele libera os raios solares, né? Que entram, passam por aqueles gases, certo? Uma parte do calor, ele sai, normal. Só que outra parte, ele fica, certo? Mas se eu tiver muito gás, certo? Retido na camada atmosférica, então eu vou reter mais calor. Então, o planeta ele vai ficar mais quente, certo? Então, é importante ter políticas públicas, né? A gente já sabe que existem, mas que tenham mais para que as indústrias, né, se sensibilizem com relação aos seus poluentes que são gerados todos os dias, porque os gases que são gerados são altamente prejudiciais, tanto para os seres vivos, quanto para o ambiente. Então, turma, para nossa aula de hoje, era só isso mesmo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, certo? E bons estudos para vocês, tá bom? Até a próxima aula. Beijos.